Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu gostaria de pedir a você, se você ainda não é inscrito, que você se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações, fica aí na frente do painel, escolha a opção todas, para que todas as vezes em que tivermos vídeos novos aqui, você seja avisado. E gostaria de pedir que você curta os nossos vídeos, tem muitos vídeos disponíveis aí no nosso canal, com assuntos variados, sempre abordando a palavra de Deus de uma maneira prática, simples, e compartilha. É muito importante você compartilhar esses vídeos, porque dessa maneira você vai estar abençoando a pessoa que receber esses vídeos através de você. Você vai estar sendo um canal de bênção na vida delas. Então compartilhe com um colega de trabalho que você saiba que precisa ouvir a palavra de Deus, compartilha com um parente, um familiar, um amigo, nas suas redes sociais, para ter um alcance maior, porque a palavra de Deus ela não pode ficar retida, não pode ficar presa, e tudo aquilo que Deus traz maravilhoso na nossa vida, a gente precisa passar adiante, precisa abençoar as outras pessoas. Hoje nós vamos ler 3 versículos em livros distintos, tá? Os 3 livros lá no Novo Testamento, se você quiser pegar aí a sua Bíblia e acompanhar, tudo lá no Novo Testamento, nós vamos parar para refletir um pouquinho a partir do contexto de conhecermos melhor as coisas de uma maneira mais aprofundada, antes de nós ficarmos já tecendo comentários, até mesmo críticas, antes da gente ter aquele preconceito, né? Aquela nossa ideia de algo ou de alguém de uma maneira às vezes muito deturpada, porque nós não nos aprofundamos naquele assunto, não nos aprofundamos naquilo que de fato significa. E a gente vai ler aqui esses versículos para a gente poder refletir como é importante, antes da gente se posicionar, antes da gente achar se é certo ou se é errado, nós buscarmos conhecer melhor e mais a fundo aquilo que está ao nosso redor, aquilo que está na nossa vida. Então, o primeiro versículo que eu quero ler fica lá no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 21. Vai dizer o seguinte: julgai todas as coisas, retende o que é bom. Outras versões vai falar: examine todas as coisas e retenha aquilo que é bom. É importante a gente destacar aqui que o texto ele vai falar que primeiro nós precisamos examinar. E daquilo que a gente examinou, daquilo que a gente analisou sobre os fatos, sobre as situações, os contextos, aí a gente vai retirar aquilo que é bom e guardar conosco. Aquilo que não presta, a gente abre mão. Você está vendo como a palavra de Deus, ela é uma palavra assim muito didática. Ela está sempre buscando nos ensinar, viver de uma maneira melhor, de uma maneira mais consciente. E a gente precisa compreender também que o texto ele vai nos mostrar 2 ações que nós precisamos ter exatamente nessa ordem, né? Não adianta a gente logo de cara aceitar tudo que nos vem através das mídias, através das pessoas, seja através de notícias ou através de modas e coisas que todo mundo está fazendo. Primeiro a gente recebe aquilo, a gente adere, e aí depois a gente vai vendo que aquilo ali não presta e descarta. Aí não dá, porque a gente já trouxe o mal para a nossa vida. O texto vai dizer: examina as coisas, observa como elas são, analisa, olha por fora primeiro. Aí você pega aquilo que é bom para você, para a sua vida, e o restante você manda embora. Olha o que a gente pode complementar desse texto, vendo lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quando a gente lê aqui que o homem natural, ou seja, nós, seres humanos, o homem natural, ele não consegue, ele não aceita. Essa versão aqui está falando que ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. E aí vai falar por quê? Porque para ele são loucura, não fazem sentido, são uma loucura. E ele não pode entendê-las porque essas coisas, elas se discernem, elas se explicam de uma maneira espiritual.
É o que eu já falei aqui anteriormente. A Bíblia, por exemplo, que é um livro espiritual, apesar dele ser trazido para nós de uma maneira física, palpável, mas ele é inspirado pelo Espírito de Deus, por todos aqueles homens que escreveram a Bíblia. Então é um livro que você não pode apenas ler, como você lê uma receita, uma bula de remédio. Você precisa interpretar. Você precisa buscar entendimento sobre o que aquele texto está se referindo. E a única maneira de você não deturpar a Bíblia é você buscando primeiro em Deus. Primeiro você busca em Deus entendimento, pede para que Ele te capacite, para que você consiga compreender aquilo que você está prestes a ler. Então, quando você iniciar a sua leitura, o Espírito Santo ele já vai estar agindo ali para poder te trazer entendimento. Se você abrir a Bíblia e ler aquilo que está ali e achar que você conseguiu aderir, você vai deturpar a palavra de Deus. Se você for levar tudo ao pé da letra, você vai deturpar. Quer ver só uma coisa? Tem uma passagem na Bíblia que vai falar que se os seus olhos eles te fazem pecar, que você retire, arranque os seus olhos e jogue os seus olhos fora. Porque é melhor que você perca um olho do que o seu corpo inteiro vá perecer por causa do pecado. Então é melhor que você tire aquela parte do seu corpo que te fez pecar. Se você for levar ao pé da letra o que esse texto está dizendo, é exatamente o que você vai fazer. Só que você vai acabar sem olho, vai acabar sem mão, vai acabar sem língua, você vai acabar sem nada. Porque tudo no nosso corpo, tudo à nossa volta, na nossa vida, nos estimula a pecar. É aquela luta, é aquela guerra entre a carne e o espírito. Às vezes a gente até quer fazer as coisas certas, mas acaba não conseguindo porque dá ouvidos mais à carne do que ao espírito. Então veja que a gente precisa procurar compreender as coisas de Deus, principalmente as coisas de Deus, de uma maneira espiritual. Esse versículo que está aqui, versículo 14, no capítulo 2 de 1 Coríntios, vai falar exatamente o que acontece com todos nós. Às vezes até os crentes, eles não compreendem de uma maneira assertiva a palavra de Deus, porque às vezes eles acabam negligenciando, vão com muita sede ao pote, ao invés de parar e refletir e pedir a orientação de Deus, e acabam também lendo a palavra de Deus de uma maneira sem interpretá-la. Todo ser humano pode cair nesse erro, mas por isso que o versículo aqui, ele nos traz essa reflexão. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque para ele são loucura, não fazem sentido. E não pode mesmo entendê-las, porque elas se explicam de uma maneira espiritual. Você não explica Deus dentro de uma faculdade, dentro de um laboratório de ciências. Você não explica Deus numa tese. Você explica as coisas concernentes ao reino de Deus, você compreende quando você busca exatamente no autor dessas coisas. Você vai começar a compreender as coisas espirituais quando você buscar no Espírito de Deus a compreensão para aquelas coisas. Por isso que a gente viu lá no outro versículo que nós lemos agora, de 1 Tessalonicenses, que nós precisamos avaliar, examinar as coisas e aquilo que for bom a gente retém. Primeiro a gente precisa analisar. Hoje em dia as coisas são muito rápidas. Coloca-se uma informação nas mídias, nas redes sociais, ou até mesmo de boca em boca, e as pessoas elas já aderem àquilo como se fosse uma verdade absoluta, e a partir daquele momento elas já vão começar a proliferar aquela informação. E é algo que a gente muito ouve. Uma mentira, de tanto ser contada, infelizmente às vezes ela acaba virando uma verdade, entre aspas. Porque as pessoas vão aderindo, vão acreditando, porque elas vão ouvir aquilo ali em muitos lugares e elas vão achar que pela maioria aquilo ali se torna verdade. E nós sabemos que nem sempre ou quase nunca a maioria tem razão. Vamos ler outro versículo que está lá
no livro de Hebreus, também no Novo Testamento, no capítulo 11, no versículo 1. Vai falar o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Vou ler de novo, preste atenção. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Eu costumo dar um exemplo aqui entre os meus filhos, um exemplo muito simples, para poder trazer de uma maneira mais lúdica, digamos assim, o que é fé. Quando você encomenda aí na tua casa uma pizza, enquanto a tua encomenda não chega, geralmente, dependendo da família, o que você vai fazendo? Você vai colocando os pratos na mesa, os talheres, o ketchup, o guardanapo, o copo para o refrigerante, você vai abrindo um espacinho ali na mesa. Vocês vão se preparando, vocês vão fazendo preparos para receberem aquilo que vocês estão esperando, porque vocês têm convicção de que aquilo ali vai chegar. Vocês não param para pensar que no meio do caminho o motoboy pode sofrer um acidente, que o seu pedido pode não ter sido anotado, pode ter sido esquecido. Você não para pensar que algo pode acontecer. Você liga ou você manda uma mensagem, você encomenda e você começa o quê? A espera, aquela expectativa. Você está esperando algo que você tem convicção que vai chegar. A fé é isso. Você está esperando uma coisa que você sabe que vai chegar. Não tem nada a ver com você ver. Você não espera. Você não fica ali esperando, naquela expectativa, aquilo que você já está vendo, que está diante dos teus olhos. Então a fé é aquilo que você tem aquela certeza, que você sabe que vai acontecer, aquilo que você está esperando. Então, corroborando, trazendo esse versículo de Hebreus junto com o texto que nós lemos em 1 Coríntios e 1 Tessalonicenses, quando a gente avalia as situações, principalmente aquilo que se refere a Deus, a vida espiritual, aquilo que não tem validade, aquilo que não caduca, aquilo que não expira, aquilo que não acaba, aquilo que é eterno, principalmente quando a gente avalia as coisas concernentes a Deus, a gente precisa agir dessa maneira. Agir na fé, como está lá em Hebreus, sabendo que vamos receber, esperando e, muito importante, nos preparando para aquilo. Porque a fé, você demonstra a sua fé quando você continua vivendo e criando ali o cenário para você receber aquilo que você está esperando. Como o exemplo que eu dei da pizza. Você tem certeza que vai chegar, você está esperando aquela encomenda, você já está se preparando. Você está preparando todo o seu cenário ao redor para receber aquilo que você está esperando, porque você tem certeza que vai chegar. Então, quando a gente compreende que as coisas de Deus é exatamente dessa maneira que a gente tem que agir, examinando, sem ir logo de cara com tudo aquilo que a gente ouve hoje em dia, né? Parece que existem cada vez mais mestres, parece que existem cada vez mais pessoas especialistas em determinados assuntos, principalmente na palavra de Deus, né? A gente vê tantas pessoas aí que da noite para o dia viraram especialistas da palavra de Deus e você não vê em momento nenhum elas se debruçando na palavra de Deus, buscando algum texto bíblico que vá corroborar, trazer credibilidade para aquilo que elas estão ensinando. É como se estivessem usando a palavra de Deus de uma maneira ali a trazer às pessoas apenas aquilo que elas querem ouvir. E a Bíblia ela já tinha nos alertado que nos últimos tempos as pessoas não iriam mais querer ouvir aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus tem para falar, até numa questão dura. Elas iriam buscar apenas aquilo que convém, aquilo que é doce aos ouvidos, aquilo que amacia o ego, alimenta a vaidade. E hoje em dia a gente vê essa profecia se cumprindo. Muitas pessoas só querem extrair da palavra de Deus aquilo que é mais suave, mais carinhoso,
Aquela parte que fala de inferno, que fala de se arrepender, que fala de pecado, isso aí a gente vê muitas pessoas fugindo, jogando fora essas partes. Mas a palavra de Deus ela é inteira e ela não pode ser mudada. Então, para a gente compreender que as coisas de Deus, de fato, elas não se compreendem da maneira como nós compreendemos português, matemática, filosofia. Elas não se compreendem dessa maneira. Não basta você estudar, não basta você procurar uma aula específica, não basta você ler, você precisa examinar. Quando se diz respeito à palavra de Deus, você examina tudo e tudo ali você vai reter, porque a palavra de Deus ela é inteiramente proveitosa. Mas no que não se diz diretamente à nossa vida espiritual, ao relacionamento, à maneira de viver, à ética, princípios, valores, dignidade, comprometimento, tudo aquilo que o ser humano deve ter, a maneira, a sua conduta de viver, criar seus filhos, a maneira como você se porta em sociedade. Então, tudo isso a gente precisa avaliar. Tudo que tem entrado na tua casa, através de TV, celular, através das manias que os seus filhos trazem para casa, através de uma música, através de um comportamento que ele aprendeu, algo que você aprendeu no seu trabalho, com seus amigos e que você está levando para sua casa, naquela coisa automática, copia e cola algo que você viu, achou legal e aí você começa a reproduzir. Examina, vê se existe naquilo ali algo que seja bom para a sua vida, para a sua casa, para o seu casamento, para o seu filho, para a sua família, para os seus negócios, para o seu ministério, para a sua vida espiritual. Examina. Quando você recebeu uma notícia, quando você vê algo na mídia, não sai em prantos, ficando alarmado, ou com medo, ou com ódio, ou querendo já punição para alguém, porque você leu que alguém fez algo. Examina as pessoas muito apressadas em falar, em dar uma resposta, sempre com uma resposta na ponta da língua. Essas pessoas, elas geralmente passam vergonha e a Bíblia fala sobre isso. As pessoas que têm muita rapidez, muita pressa em falar, elas passam vergonha. Quantas e quantas vezes a gente fica sabendo depois de um tempo que uma história que viralizou, deixou todo mundo com raiva, com ódio, na verdade era mentira. Tiveram casos até fatais de pessoas que foram mortas porque caíram, nessa armadilha de uma falsa acusação e pessoas ao redor quiseram fazer a famosa justiça com as próprias mãos e depois souberam que na verdade aquela pessoa morta era inocente e aí você vê ali uma situação, inocente morto e várias pessoas que da noite para o dia se tornaram assassinas. Por quê? Porque não examinaram, não retiveram aquilo que era bom. Foram afobadas, tiveram pressa no seu julgamento, pressa em tomar uma decisão, pressa em escolher um lado. Então não tenha pressa. Examine tudo que vier a você. Uma notícia no seu celular, na sua rede social, no seu trabalho, na sua família. Examina se aquilo ali procede, se é verídico, se é bom, se não é, se convém para a sua vida ou não, e tira daquilo ali o que for bom para você. Algo importante também da gente destacar, principalmente para as pessoas que já têm um direcionamento religioso, seja lá qual for, não fiquem bitolados, não fiquem alienados. Eu não posso assistir televisão porque é pecado, vai entrar na minha casa aquilo que não presta, não posso usar celular, não posso ter internet, não, eu não posso saber de tal coisa, não, eu não posso vestir tal coisa, eu não posso comer tal coisa, eu não posso ir em tal lugar. Deus, ele nos deu uma vida com liberdade. Jesus, ele nos garantiu uma vida com liberdade, uma vida com qualidade. Então, antes de você começar a enxergar pecado em tudo, examina as coisas. Deus, ele nos dá essa orientação, na verdade, essa ordem. Examine tudo que tiver ao seu redor. Músicas, letra de música, programa de televisão. Examina o conteúdo, examina aquilo que está na internet.
Examina antes de você sair criticando, falando que é do diabo, falando que é pecado. Primeiro examina. A gente vê na vida social, na vida humana de Jesus, que Jesus foi um homem que ele permitiu que pessoas que não tinham uma boa fama andassem perto dele. E acabou que ele mesmo, por conta dos hipócritas, dos fariseus e de outras pessoas, eles tentaram criar uma fama ruim para Jesus. Mas Jesus, ele nos mostra com seu comportamento que antes de você sair colocando etiqueta em tudo e em todos, aquilo ali é ruim, aquilo ali é pecado, aquilo ali é do diabo, examina, sabe? Deus, ele traz uma leveza para a nossa vida, e eu vejo às vezes por causa de religião, por causa de religiosidade, por causa de hipocrisia, né? São os filhos dos fariseus que ficaram ainda hoje em dia, os descendentes dos fariseus, que tem muito ainda hoje em dia, por conta de hipocrisia, né? E não é uma santidade, na verdade é uma religiosidade exagerada. As pessoas, elas acabam vendo pecado em tudo. E Jesus, ele viveu de uma maneira tão leve. Ele foi para a festa, ele comeu, ele bebeu, ele dançou, ele cantou, ele se alegrou, ele teve amigos. E hoje você vê algumas pessoas que acham que santidade é você viver uma vida triste. Não pode comer nada, não pode beber nada, não pode se vestir, não pode sair, não pode ir para festa, não pode conversar, não pode ter amigo, não pode nada. E isso vai totalmente contra a vida de felicidade e liberdade que Deus tem para nós. Então, não sejamos pessoas alienadas, pessoas ignorantes, pessoas cegas. O cristão, principalmente o cristão, aquele que crê e serve e segue a Jesus, ele precisa ser uma pessoa sábia. E Deus, ele dá sabedoria para todos que pedirem. Então, examine tudo que chegar em você antes que você diga se é certo ou se é errado. Aí, quando você analisar aquilo que for bom, você retém, guarda para você. O que não for bom, você manda embora. Busque procurar compreender as coisas de Deus de uma maneira espiritual. Não tenta entender Deus com análise, ou através da ciência, ou através da faculdade, da escola. Busque compreender as coisas de Deus da maneira que elas são, espirituais. E para isso você vai precisar que o Espírito Santo haja na sua vida. E lembre o que está lá em Hebreus, que lemos agora, no capítulo 1, no capítulo 11, no versículo 1. A fé é uma certeza. A fé bate de frente com a dúvida. Então, para você ter fé, para você viver uma vida de fé, você precisa abdicar da dúvida. Você precisa criar todo um cenário, criar toda uma realidade para receber aquilo que você tem convicção, certeza que você vai trazer. E tudo isso demanda o quê? Analisar, buscar em Deus a sabedoria e não procurar entender as coisas de Deus de uma maneira carnal. As coisas de Deus só podem ser compreendidas de uma maneira espiritual. É por isso que a fé não se explica. A fé é aquilo que a gente sabe, é aquilo que a gente tem convicção. Eu espero que essa palavra tenha te abençoado. Leva esse vídeo para outras pessoas, mostra aí no seu celular, para o seu companheiro, sua companheira, seus pais, seus filhos, seus irmãos. Compartilha nas suas redes, porque dessa maneira, aonde quer que as pessoas estejam, elas vão receber essa palavra. Elas vão ser abençoadas por sua causa, através das suas mãos. Que Deus te abençoe e, se Deus permitir, até o próximo vídeo. Obrigada.